Esse podcast é distribuído pela Central 3. Ah, porque não sei o que, porque eu quero ajudar o Medo e Delírio e tal. Melhor forma, Pix recorrente no medoedelirioembrasilha@gmail.com. E você sabia que você pode anunciar no Medo e Delírio? Se você tem uma empresa, uma marca, que você acha que faz sentido anunciar no Medo e Delírio, escreve pra gente no mesmíssimo e-mail aí do Pix, medoedelirioembrasilha@gmail.com. Agora sim, bora pra abertura. Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília, alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo. Quem que tinha que ser? Quem que tinha que ser? E dizer que está defendendo a vida. Bobagem. Mentira. Mentira. Quero poder. Não tem poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo. Entendedores entenderão. Tão fácil você perceber. Para onde que eu quero ir? A favor da vida ou a favor da morte? O policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Tinha que ser um prédio. Tinha que ter morrido mais de 1000. Matamos 30 mil. A minha especialidade é matar, pô. Eu apenas empresto a minha boca a milhões de brasileiros que ainda confiam no Senhor, que choram pela sua prisão, mas que não perdem a fé. Tinha que matar é mais. Porra! Padre, eu sou cristão, me disse uma pessoa aqui no santuário. Sou um cristão conservador. Mas eu sou a favor das armas. Puta contrassenso do caralho. Não tem jeito. Não tem. É impossível. É impossível. Na minha opinião, é impossível. As atuais licenças representam queda de 80% em relação aos registros dos 3 primeiros anos de Jair Bolsonaro. A arma só tem uma finalidade: Matar, pô. ferir e matar, ferir e matar. Lá vem besteira. Lá vem besteira. A arma não é o mal é quem a utiliza. Tá falando sério? Qualquer objeto pode ser utilizado para o mal. É sério ou é meme essa É porra? claro que a arma, ela potencializa isso, mas... Aí, ó. E alguém também me disse: o machado também mata. E eu lhe respondi: mas sua finalidade é outra. Por que você confia de eu ter um carro e não confia de eu ter uma arma? Porque o carro foi feito pra você dirigir, não precisa Mas eu atirar. posso matar, se eu quiser com o carro. Você sai com o carro procurando alguém pra atropelar? Se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Não, você sai com a arma pra quê? Pra dirigir? Sua finalidade é outra. De que lado nós estamos? Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo! Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dal. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Dal. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 8 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Nicolas no pânico. Criaram o pânico, né? Pois é, teve esse problema aí. Tamo de volta, senhoras e senhores. E Infelizmente. vamos voltar a falar do Nicolas. Porra, vai tomar no cu, porra! Pois é. Desculpe. Tem uma frase deveras certeira no episódio da semana passada sobre a caminhada que acabou nos raios lá. E o Nicolas é um Bolsonaro versão beta, com muitas atualizações da burrice do anterior, hein? Muito perigoso. E essa aí é a nossa... A gente tinha uma certa sorte. Uma cagada. Que certos elementos da extrema-direita não eram exatamente muito iluminados. Eu não sou tão inteligente como meus ministros. O peixe é um bicho inteligente. Aí fica meio que parecendo que perto do Bolsonaro, o Nicolas é um Einstein. miserável é um gênio. Um gênio! Mais ou menos. No dia seguinte, ao fim da caminhada, o Nicolas deu uma entrevista pra... Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1. Pro nosso azar, a entrevista foi pro... Pânico. Não, brother. E pra além das vírgulas, a gente não acrescentou nada no trecho que vai a seguir. Vem aí o deputado federal mais bombado e caminhante dessa nação. De forma discreta. E o Nicolas só caminha. O cara vai pra cima, sem medo e sem rabo preso. O político mais brabo e seguido do Brasil. Estrategicamente discreta. Ó, paizão da Aurora e da Serena, Nicolas Ferreira. Ó, o Nicolas aí. Engrenagem, né? Pô, obrigado, hein, Nicolas? Obrigado por você atender a gente. Bom, claro, a primeira pergunta foi sobre o raio.
O Nicolas enfileirou os escândalos em pauta, reclamou que a imprensa não cobriu a caminhada. Isso não é verdade. Mas um raio que vem do céu, aí é culpa do Nicolas, né? Acertou, miserável. Se tivesse acreditado na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, que havia sido publicada na manhã de domingo... E não colocado toneladas de aço em meio a uma tempestade elétrica, portanto se preocupando um pouquinho mais com a saúde dos seus apoiadores, o Nicolas teria cancelado o discurso ou adiado, ou pelo menos tirado a porra dos guindastes, que dificilmente não ajudaram para um caralho a atrair os raios que já estavam previstos. Mas aí o Nicolas ia ter que sacrificar o final apoteótico da caminhada dele. Caguei. É inacreditável e são muito previsíveis, né? A forma como eles atacam, né? O movimento que, assim, Deus cuidou muito. Será mesmo? Não parece. Emílio, nesses 7 dias, porque a quantidade de pessoas que foi surgindo e mobilizando. Cagando e andando. Enfim, vários desses dias caminhando à noite com rodovia e uma chuva absurda. Isso ter acontecido e ninguém ter morrido, pra mim, de fato é um milagre. Você tem que ter um certo otimismo. Positividade tóxica. Tá errado! Quer dizer que ele entende os riscos. E também que ele não só colocou as pessoas em risco no meio de uma tempestade de raios lá no cruzeiro em Brasília, como também durante a caminhada até Brasília, cientemente. Ok, anotado. Vamos seguir. Ô, Nicolas, Pau no seu cu! primeiro parabéns, cara, porque você mobilizou, né, com muita coragem. Eu acho que o Brasil tava com medo de se manifestar. Drama. Fala sério, porra. Porra, medo de quê? Ele falou, Cristiano, de se manifestar, você é burro! E tomar no cu, Zé. Vai você, Cristiano! Ninguém te chamou aqui não, pô. Eles devem estar com medo de tomar porrada de policial com quem eles tiram selfie. O medo terrível deve consumir a carcaça desse povo. Esse era o sentimento de todo mundo que viu, né, a execução, né, desse ato que você promoveu. Liberdade para os presos políticos! Fim da censura! Pai, afasta de mim esse cálice! Porra, vai tomar no cu, porra! Você falou de fé. Da onde que veio essa inspiração pra você criar essa movimentada que você deu em todo mundo, na política, nas pessoas que precisavam questionar o que tá acontecendo? Da onde surgiu a ideia? Os ouvintes mais atentos sabem que o Nicolas diz ter trocado uma ideia com Deus, mas no Pânico ele foi por um caminho que pegou a gente, hein? Antes de mais nada, Daniel, eu aprendi com o C.S. Lewis que existem 2 tipos de pessoas mais perigosas no mundo. Aquelas que espiritualizam tudo e aquelas que não espiritualizam nada. Essa é uma guerra espiritual. A gente sabe de todas as vinculações demoníacas que o lado de lá tem. Hoje nós estamos vivendo uma guerra espiritual. É coisa espiritual! É totalmente espiritual essa batalha! Nós convocaremos a guerra santa! Nós temos que orar. Nós temos que orar, gente. Então eu aprendi a ter equilíbrio nesse sentido, né, da espiritualidade. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que isso significa? Então, digamos assim, no meio né, cristão que eu vivo, digamos assim, eu posso me considerar um cético. Aham. Com certeza. Não pode falar o caramba, o Senhor é Deus dessa nação. Então vamos orar a oração que Jesus deixou. Pai nosso que estás no céu. A few moments later. Então o que eu peço aqui hoje, talvez você nunca fez uma oração, mas que você faça uma oração junto comigo, para que a partir de amanhã, a partir de hoje, Deus possa realmente mudar essa nação. O Brasil precisa de uma reforma de espírito, de alma, e isso só quem pode fazer é Deus. Deixa eu ajoelhar. Diga, Senhor, Tu és Deus. Ele sabe. Então, digamos assim, no meio né, cristão que eu vivo, digamos assim, eu posso me considerar um cético. Não, né? Porque se o Nicolas é cético, fudeu, né? Mas é uma estratégia incrivelmente inteligente do Nicolas. Digamos assim, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou um cristão e eu espiritualizo tudo, né? O Brasil acordou e eu não tenho dúvidas que amanhã Deus fará algo extraordinário. Eu não tenho dúvidas. Porque quem começou isso não fui eu, foi Deus. Eu posso me considerar um cético. Não. Ai, porque fui comer um pão, aí o pão não caiu com a manteiga pra baixo. Pô, Deus que ajudou. Não, como a Bíblia diz, né? Como a Bíblia diz, né? Como a Bíblia diz, né? O sol nasce pra todos. Então existem coisas que realmente, como a Bíblia diz, né? Como a Bíblia diz, né? Enfim, acontecem porque é o natural, né? Colocar a mão no fogo vai te queimar. Possa preencher até o coração dos nossos inimigos, ó Pai. Que o teu amor possa surpreender, que o teu Espírito Santo possa alcançar, porque sou o Senhor. Eu posso me considerar um cético. Enfim, mas só deixando esse primeiro ponto claro para ninguém achar que eu sou, digamos assim, como eu posso dizer, um excessivo espiritual nesse sentido. E só aí o Nicolas volta pra inspiração da caminhada. Então a inspiração, cara, eu não tenho dúvidas que vem de Deus, eu posso me considerar um cético. Não. Mas ela surge a partir, obviamente, também de uma indignação pessoal e de um olhar coletivo. Eu
via sabe, a angústia das pessoas. A gente se tornou um país desanimado. Um país desesperançoso. Vai sair, o sol vai sair, o sol vai sair. Eu vou pra rua com uma cana nos amigos, eu vou dormir. O sol vai sair, o sol vai sair. E essa dobradinha Pânico e Nicolas chega a ser pornográfica. Babação de ovo, pornografia. Isso. E você foi um cara que mostrou com essa direita, que eu chamo de direita popular. E mais uma vez o Nicolas vai quebrar nossas pernas, porque esse discurso vai ecoar pra caralho. Então, assim, de nada valeria se a gente tivéssemos bons eleitores esse ano e não tivermos bons pais, não tivermos bons cidadãos. Do que adianta? Ai, que lindo, cara! Talvez ele não saiba, mas essa é a parte mais certeira da nova retórica do Nicolas. Quantos crimes bizarros saem na imprensa, aí você vai ver o cara é cristão, votou no Bolsonaro, é de direita e os caralho. Pra caralho. O cara vai lá e dá o voto certo. Errado. Né? Na minha opinião. É uma opinião errada. O cara vai lá e vota na direita. Ruim. Votou lá na direita, né? Apertou lá, pum, 22, tá tudo certo. Tudo errado. Vai pra casa. Aí o cara é um puta de um ignorante com a esposa. É normal, sim. É normal. A esposa também é uma... Diz aí, Nicolas, é o quê? A esposa é o quê? Fala logo o que tu quer falar, cara. Vai falar uma parada de papel de gênero, né? Fala logo, porra! Desleixada, né? Não tá nem aí também pros filhos. Os filhos ficam o dia inteiro só na internet. Eu sabia. E o pai nada, né? O pai não tem função nenhuma em relação a isso. Não tem nenhum princípio, não tem nenhum valor, não sabe o que é dificuldade da vida, né? Aí o policial também foi lá e pum, apertou lá à direita. Aí talvez um policial, né? É corrupto. Aqui no Brasil é comum. Aí o outro que é pastor, o outro vai lá e continua roubando, é infiel. Assim, do que adiantaria, cara? Nada. E ó, até onde a gente se lembra, o Nicolas não tinha bem esse discurso aí, não. E se a gente tivesse que chutar, isso aí é uma coisa pensada e muito bem pensada. Infelizmente. A gente sabe que você é um cara de boas intenções. Não é. Há muito tempo a gente sabe das suas intenções. Porém, nós aqui não somos assim tão bons quanto você. Imagina! Muito pelo contrário. E a gente só pensa na consequência, no tabuleiro que foi mexido com esse seu ato. Sim. Com essa sua, segundo a Rede Globo Televisão, com a sua irresponsabilidade, você mexeu. Eu não sei se foi com o brio da população ou foi com esperança da população. Apresenta exagero. Porque o Churchill... bate a merda, cara. Winston Churchill já dizia que o papel de um político é escrever belos discursos e dar esperança ao povo. Temos aí o Pânico citando Churchill. Quadra da história. Ô, Nicolas, uma das impressões que deu ali, e eu acho que também mobiliza muito essa esperança da grande parte da população de direita, é a união da direita. Porque você estava ali em um momento com o Carlos Bolsonaro. Um vídeo postado pelo ex-vereador Carlos Bolsonaro nas redes sociais irritou profundamente os aliados do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. E aí tem aquela questão, como é que o Nicolas está em relação ao Bolsonaro, aos filhos do Bolsonaro? E a tua opinião, se você pode dar esse tipo de esperança para os eleitores de direita, teremos uma união da direita em 2026? Tomara, meu Deus, tomara. Que não. Lembrando que a família Bolsonaro foi atropelada pela caminhada. E aí, na última hora, fingiram apoiar. É muito engraçado. O Flávio tava em Israel, o Eduardo tinha que fazer, né? He's desesperated. Não pôde prestigiar a caminhada. Carlos e Michele deram a passada pra dar oi durante a caminhada, mas foi isso. Eu acho que não é uma questão de eleição, cara. Ele meteu essa. É uma questão de sobrevivência, né? Assim, as pessoas têm que colocar na balança. Pô, eu vou ficar aqui, né, digamos assim, de nojinho, ou eu vou apoiar pra gente poder ganhar do PT. Cara, sinceramente, nunca vai ter um candidato perfeito. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis. Porque nós somos imperfeitos. Pra caralho! Porque nós somos imperfeitos. Eu não errei nenhuma. De novo! Não errei nenhuma. De novo! Não errei nenhuma. De novo! Eu não errei nenhuma. De novo! Eu não errei nenhuma. De novo! Eu não errei nenhuma. Zero. Porra, caralho, porra. E eu faço piada da quinta série, faço piada de xixi, cocô e pum. Mas porra, é impressionante como a extrema-direita gravita em torno da questão do cocô. É aquela coisa, né? Você tem um picolé de limão e um picolé de cocô. Ice cream de cocô. Ice cream de cocô. Nojento. Mão suja de cocô. Eca. Ai, mas o limão é ácido, é amigo. O outro é cocô. Ice cream. Sabor. Pum. Que nojo. O outro é cocô. Cocô. Cocôzinho. Então, assim, muita gente fez isso, né? É só você fazer
cocô mole. Em 2022 com o Bolsonaro, né? Ficar com nojinho, né, do Bolsonaro. E assim, a gente não pode ter isso, cara, de novo. Vai poder sim. Vai poder sim, é direito dele. Com aliados assim, o Bolsonaro tá fudido, hein? O que os caras querem é a nossa hemorroida. E olha a merda que tá o Brasil. Aí eu acho exagero. A gente não tá sendo um exemplo pro mundo pra nada. Teu cu! Oi, Brasil. Aqui é a Dua Lipa. Muita saudade da energia, da alegria e da vibe única do Brasil. Você tá me entendendo? Pra nada. Teu cu. Se tem um momento da história em que o Brasil tá sendo exemplo pro mundo, é nessa quadra da história aqui. É nessa quadra histórica que nós nos encontramos. O Brasil enfrentou e venceu um golpe da extrema-direita. Que golpe, porra! Preso agora. Pô, tirando a China, o Brasil é o único país que peitou os americanos e venceu em meio a essa loucura tarifária do Trump aí. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. E não é só o Nicolas que acha isso na Rádio Pan-Americana S.A. Olha um tweet do Samidana, aquele, Entre aspas, economista do pânico. Isto pra mim não é economia. Tecnocrata. Haddad sai da fazenda e deixa uma economia com dívida subindo, déficit persistente e nenhuma reforma entregue. A dívida subiu por conta dos calotes do Guedes e por causa dos atuais 15% de juros. Mas com as carências que o Brasil ainda tem, o rapaz quer estado mínimo. Desde que a iniciativa privada resolve porra nenhuma. O déficit caiu para 0,7% do PIB. E vai ver, a reforma tributária foi uma alucinação coletiva, né? E vai ver que a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais também não é lá muito relevante. Mas celebra inflação baixa e bolsa em alta. Ah, mas o mercado... Eu quero que se exploda o mercado. Ué, era pro Lula ficar triste com inflação baixa e bolsa em alta? Sabe. E isso é resultado de quem? Isso é culpa de quem? Eu já fui presidente da República. Cala a boca! Cala a boca! Eu não fui. Graças a Deus. Imagina! Eu não fui. Não perguntei nada. O Jair já foi e deixou a economia fodida, com um déficit enorme pro Haddad pagar. Vivemos a hipocrisia! Aí o Haddad pagou. E a direita fica reclamando do déficit mais baixo agora de 0,7. Algum deputado aí já foi? O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Não foi. Pois é, o Jair já foi sim. É uma estocada atrás da outra no... Jair! Então assim, a gente teve 4 anos, cara, de Jair Bolsonaro, que teve pegando, né, uma pandemia que o mundo inteiro não sabia como controlar. Vocês já sabiam disso. Ele já sabia, óbvio. Claro que ele já sabia. E ele sabia disso? Sabem sim. Sabe sim, senhor. O mundo inteiro não sabia como controlar? Sabia, né? Era difícil? Era. Mas toda e qualquer possibilidade de combate, o Jair fez exatamente o contrário. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia. E é impressionante como o Nicolas não se descola da tragédia bolsonarista na pandemia. Isso no contexto em que o Flávio, pra posar de moderado, disse que tomou vacina. Pô, a grande questão é que eles dizem que a moderação do Flávio é que ele tomou vacina. Porra, meu amigo, olha quão baixa o sarrafo pro cara ser moderado na direita brasileira, né, cara? Enfim, então, o que eu sinto é que tem uma galerinha que daqui a pouco vai acusar o Bolsonaro de ser traidor dele mesmo. Porque eles se dizem mais bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro. Pois é, rolou esse clima aqui que vai a seguir depois das eleições em 2022. Nós queremos um exército, não queremos mais o Bolsonaro. Nós queremos um exército brasileiro nas ruas. Mas essa aí do Nicolas parece estar endereçada pros filhos do Jair, pro Paulo Figueiredo e por aí vai. E assim, muito disso fica numa bolha no Twitter. Tem pessoas, né, que usam isso pra ganhar likes, pra poder, né, ter mais audiência em programa. E a gente sabe disso, cara. Então as pessoas estão atentas. E a descrição do pânico é comovente. Mas agora não interessa, porque agora você é nova liderança. Siga as orientações do nosso líder, o Nicolas. Acabou. Você é o nome agora. Não adianta você. Cala a boca, não perguntei nada. É o seguinte, presta atenção. Presta atenção que isso aqui é importante. Milho, não. Colocou a braçadeira de capitão. Canalhas! Abraçadeira. Agora toca pro Nicolas. Canalhas 1000 vezes! Não vem, não. Toca pro Nicolas. É, o cara. Filho da puta. O jogo jogado é o seguinte: Jair preso. Chegou fim de semana, todo mundo vai sair. Bolsonaro vai ser preso. Não pode fazer. O Jair fez quantos vereadores, quantos prefeitos? Nossa, você também fez. Eu lembro que você estava fazendo. Você fez muito prefeito também, muito vereador. Você trabalhou muito. Sim, apoiamos muito vereadores, muito prefeitos. Foram mais de 100. Isso sim, infelizmente, é verdade. Não dá pra saber o número exato, mas realmente o Nicolas ajudou a eleger muita gente. Que merda. Mas você é o cara que conseguiu fazer algo parecido com o que o Bolsonaro fazia, aquelas motos, aquela Isso, levou a turma
pra rua. Isso que leva a turma em orgânico. Então agora nós queremos saber quem você vai apoiar para você não pode ser só a bênção. Quem você vai dar a bênção para a próxima 26. eleição em 26. Nicolas. Não é bênção, né? O único líder da direita já deu a bênção que é pro filho dele, que é o Flávio. Ah, não tem o que fazer, né? Fazer o quê? Essa merda aí, porra. Isso, pra mim, tá muito cristalino, né? No final de contas, mais uma vez, quero deixar aqui bem claro, não é porque a gente toma, né, uma atitude que você se torna líder, né? Cara, mete uma dessa. Ele meteu essa. A gente toma as atitudes porque tem que ser tomadas. E por que eu tô deixando isso aqui bem claro? Porque eu sei que tem uma galera que, muitas das vezes, né, eles querem te ir jogando pra cima pra depois te derrubar e a caída ser maior, né? Falar, viu? Olha lá, ele já tá querendo tomar espaço do Bolsonaro. Exatamente isso. Já tá querendo fazer isso e aquilo. Só pensa naquilo. Enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala aqui, né? Pra não virar narrativa. Tenho 29 anos de idade. O Bolsonaro teve isso só de deputado federal. Então, óbvio que a trajetória dele, a experiência dele, existem hierarquias, né? Hierarquias têm que ser cumpridas. E diferentemente de vários, né? Eu sei o meu posto. E o Nicolas trabalha muito essa dualidade entre se descolar do Bolsonaro e ainda prestar continência ao capitão. Coisa que talvez o Tarcísio não esteja sabendo fazer tão bem. Eu só tô ocupando um espaço de que realmente no sentido tava vazio porque as pessoas estavam desanimadas. Tava vazio porque o Jair perdeu a capacidade de mobilizar as ruas. E não só porque ele estava preso. As pessoas estavam angustiadas, assim como eu. Estava chateado. Muito abalado. Mas não no sentido de liderança, né? Não no sentido de liderança da direita, porque fica também uma picuinha, né? Ai, o Bolsonaro é o líder da direita e tudo mais. E claro que ele é. Mas não parece. Pô, agora, as pessoas acham que a gente tem que concordar, né? Digamos assim, 100% com a pessoa e ignorar tudo que essa pessoa faça. O Senhor não é Deus, presidente. Deus colocou ele ali, por favor. O Senhor não é Deus, presidente. Deus colocou ele ali. Ele é um escolhido de Deus. Lula agradece a arrogância de se achar que nesse país você só pode ser conservador de direita se for bolsonarista. E se não concordar com Bolsonaro, você é 100% traidor. E o Nicolas deixa muito clara mais uma diferença com o Jair. Quando alguém chega pra mim e fala, olha, Nicolas, vai tomar no cu. Você é a salvação desse país. Ele é o escolhido de Deus. Eu falo, você tá maluco? Nando Reis isso aqui? Pois é, e o Malafaia deve ter ficado bastante chateado com essa entrevista, hein? Como assim, amigo? Amiga, você tá louca? Eu não tenho a capacidade de redimir ninguém, não. Sabe, de salvar a pessoa de algum pecado, não. Quem faz isso é Jesus. Eu posso me considerar um cético. E ponto. Agora, você tá vamos lá. Vamos lá. Tem hora que dá um câmbio aqui. Tô falando aqui, eu sei que pra muita gente, mas a gente vai ver isso aqui depois. Se você está achando que na minha figura ou na figura de qualquer outra pessoa, nós somos uma figura messiânica no sentido de trazer uma salvação pro Brasil, você não entendeu nada. Quero declarar aqui pra você, Bolsonaro, eu tenho o pau mais duro que vocês pensam. Não. Como uma voz profética dessa nação, eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria, graça e saúde. Caralho! Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Você vai ser frustrado, porque esse mundo aqui não é um mundo de eu vou votar no fulano de tal, a direita vai vir, aí eu vou influenciar outras pessoas e aí pum. Ai, de creme. Sabor. Pum. Que nojo. Pum, nós venceremos e o Brasil vai ser um país perfeito. Cara, quem promete paraíso aqui na Terra é o capeta. Um mochila de criança. A minha vida seria um paraíso se alguns demônios voltassem para o inferno. Quem promete paraíso nos céus, né, após a vinda dele, que é Deus. Agora, qualquer um que tá te prometendo isso, meu amigo, fique com 1000 pés atrás, porque ele não está sendo honesto, está sendo maldoso com o coração das pessoas. E os ouvintes mais atentos? Eles são maravilhosos. Devem ter lembrado do Otônio. Otônio não para. Se eu pudesse falar pro pastor Silas, eu ia dizer que não há recompensa nenhuma em ser preso político, mas haveria se ele fosse um preso por pregar a palavra de Deus. Aí sim, haveria se ele fosse preso por amor ao evangelho, mas ele vai ser preso por amor a Bolsonaro. E isso não glorifica Jesus. Pergunta para o nosso querido, o Nicolas. O Cariani tem uma pergunta para o Cariani.
Ajuda o maluco que tá doente! E esses outros influenciadores, quase todos de direita, vão ser chave nas próximas eleições. E, obviamente, a gente vai ignorar a pergunta do bombado. O teu corpo tá esmilinguindo de tanto usar anabolizante. O seu pinto já está um cotoco. Calma. E acabou a entrevista. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. Porra, Nicolas, obrigado por ter atendido a gente. Pois é, não sei vocês, mas essa entrevista aí do Nicolas pro Pânico desconcertou a gente. E olha que semana passada a gente fez um episódio cobrindo os discursos do Nicolas durante a caminhada. E algo nos diz que ele escolheu o Pânico pra estrear essa nova retórica dele. E bora aqui com a Flávia Tavares lá do meio. Falem com ela, a culpa da gente tá minutando o Nicolas é dela, hein? Bora pro texto da Flávia Tavares no dia 27 de janeiro no meio. A primeira que eu gostaria de apontar aqui é a dubiedade dele na questão religiosa. É óbvio que o discurso religioso é a base da sua trajetória política. Nicolas é filho de pastor evangélico e se elegeu e se mantém com essa mistura. A igreja dele é a igreja da Lagoinha, envolvida em todo tipo de coisa aí. Procure saber! Toda a caminhada teve esse tom. Os vídeos são no sentido de martírio, de sacrifício espiritual. Os posts falavam de Deus invariavelmente. O Brasil precisa de uma reforma de espírito, de alma. E isso só quem pode fazer é Deus. Deixa eu ajoelhar. Mas Nicolas quer se eleger senador. Quer ser mais que deputado. Talvez tenha um cargo executivo em breve. São cargos majoritários que exigem que ele fale com muito mais gente no campo conservador do que os reacionários religiosos. Aqueles que, na classificação da pesquisa Meio Ideia, são perto de 7% dos brasileiros. E que querem impor que o Estado defenda a fé cristã. Essa historinha de Estado laico não! É Estado cristão! O Bolsonaro é o líder da direita e tudo mais. E claro que ele é. E aí que vem a dubiedade. Nicolas entremeia suas falas com muita religiosidade para, em seguida, dizer que sabe separar as coisas. Na entrevista ao Pânico, Nicolas constrói um movimento retórico que ajuda a entender o ajuste fino que ele vem fazendo no uso da linguagem religiosa. Eu posso me considerar um cético. Não pode. Ele faz questão de se apresentar como alguém que busca equilíbrio e rejeita a caricatura do crente que vê intervenção divina em tudo. Depois da maior escuridão é que vem a tua luz. E nós estamos esperando a sua luz hoje, Senhor. No instante seguinte, ao explicar o que o levou a iniciar a caminhada, desloca o raciocínio para um enquadramento moral e quase metafísico da conjuntura política. Relata estar extremamente angustiado, incomodado, com escândalo atrás de escândalo. E afirma que as pessoas se sentem impotentes para poder combater o mal. Uma guerra do bem contra o mal. Descrevendo o STF e a corrupção. O juiz mais tirânico do mundo, chamado ministro Alexandre de Moraes. Chama de milagre o fato de ninguém ter morrido pela queda dos raios. Tudo errado. O contraste é revelador. Tá ficando muito claro. Ao mesmo tempo em que nega ser um excessivo espiritual, Eu posso me considerar um cético. Não pode. Nicolas recorre a categorias morais e simbólicas típicas do campo religioso para dar sentido à política. Não abandona essa gramática, apenas a reenquadra. E faz isso de forma bem sagaz, astuta, arguta, engenhosa, destra. Já deu! Porque na real ele é um fundamentalista. O Nicolas tem um livro chamado O Cristão e a Política, que segundo a Amazon foi lançado em setembro de 23. Olha a sinopse do livro. Por via de regra, observa-se no meio cristão certa aversão aos debates políticos, seja pelo fato de vivermos em tempos de polarizações e pós-verdades, realidades que em si deflagram grandes tensões e dissensões, seja pelo fato de muitos irmãos acreditarem que política e cristianismo são temas imisturáveis, onde o primeiro ocupa-se do que é da terra e o segundo do que é do céu. Infelizmente, em razão de o corpo de Cristo ter se recusado a participar de forma ativa dos debates políticos no último século, seus membros têm colhido hoje frutos demasiadamente amargos. Pois é, no meio religioso, o Nicolas, obviamente, não foi o primeiro, nem o único a fazer essa curva aí. Esse discurso te lembra alguém? Malafaia já disse isso aqui, ó. A história da liderança evangélica usar a Assembleia de Deus apoia fulano para presidente. Meu irmão, isso é uma vergonha. A igreja não apoia ninguém. Quem apoia sou eu como cidadão. Algumas lideranças de expressão levando a igreja para esse balaio de gato e jogando a igreja numa fria. Estado, amigo, Estado e igreja separado. Aí tirou o bigode e virou isso aqui, ó. Eu lamento dizer uma coisa, que grande parte dos pastores ficaram no monte da religião. Se alienaram do que está acontecendo. E eu não. Volta pra sinopse do livro do Nicolas.
Nesse livro, Nicolas Ferreira aborda diversos temas, os quais levam ao debate público, tais como a instrumentalização da educação, o ativismo nas universidades, a guerra cultural, o ataque à família, a dessacralização do casamento, a desconstrução da cultura judaico-cristã, o aborto, a ideologia de gênero, dentre outros tantos. Para além de debates partidários, com essa obra, o autor pretende levar seus leitores a adotarem uma postura de enfrentamento junto à realidade que nos está posta. Nas palavras do autor, abre aspas, precisamos compreender que a igreja é o canal de Cristo para mudar essa geração, fecha aspas. E aqui a gente, infelizmente, vai com o pai do Nicolas, no programa mais ridículo da Revista Oeste. Um programa chamado Faroeste à Brasileira, que é apresentado por um argentino. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Nesse contexto, o pai de Nicolas, pastor Edécio de Oliveira, teve um papel central na formação religiosa e moral do filho. A rotina era marcada por cultos e leituras bíblicas. Eu posso me considerar um cético? Não pode. Hoje, Nicolas costuma dizer que a formação familiar o forjou para a vida real. Sob a orientação do pai, aprendeu a falar em público, a sustentar argumentos e a confrontar ideias distintas. O Nicolas, ele é muito estudioso, ele teve um privilégio que eu acredito que poucos tiveram de estudar o professor Olavo de Carvalho. Puta que pariu, Marquinho! Doce feto, faz anal! Desde cedo, ele esteve lá nos Estados Unidos com o professor Olavo. Fala pessoal, aqui é Nicolas Ferreira, estou aqui com o professor Olavo de Carvalho. É nosso grande mestre, né, como diz Ives Gandra. Começou mal. Tem uma dedicação muito grande, ele é muito fiel, né, às suas raízes. Batata! Mandioca! Nicolas e toda a direita sabem que tem que mirar nas mulheres e nos jovens. E é o que o Nicolas está fazendo. Apesar dessa triste notícia aqui, ó. Um novo estudo da Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, revelou que a direita aparece ligeiramente à frente da esquerda quando se olha o conjunto da população brasileira. 42% contra 40%. Mas a vantagem conservadora cresce justamente entre os mais jovens, chegando a uma diferença de até 27 pontos percentuais entre gerações. De acordo com a pesquisa, 25% dos baby boomers de 61 a 79 anos se declaram de direita ou centro-direita. O índice sobe para 34% da geração X, de 45 a 60 anos, e dá um salto entre os millennials, de 29 a 44 anos, chegando a 51%. Na geração Z, de 16 a 28 anos, a proporção permanece alta, alcançando 52%. E o que o senhor assim, nos orienta com relação aos jovens conservadores para a gente conseguir mudar a cultura que a esquerda dominou no Brasil? Bom, a resposta que eu tenho que dar para vocês é a mesma resposta que o Zé Dirceu deu para os esquerdistas desesperados que foram perguntar para ele o que fazer. E ele respondeu, trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. Mentira tem uma vantagem matemática. Refutar uma besteira dá 10 vezes mais trabalho do que inventá-la. O Brasil passou por um processo de consolidação ideológica. Ou, no mínimo, o pessoal escolheu mais o time político pra que torce do que no passado, sabe? As pessoas hoje em dia têm muito mais lado do que tinham antigamente, politicamente falando. Vamos aqui levantar a hipótese absurda do que o Nicolas vai se candidatar à presidência. Ele nem pode, porque ele não tem idade ainda. Mas eu falei que era absurda. E vamos dizer também que o Bolsonaro não apoia a candidatura dele. Aí digamos que ele vá pro segundo turno com o Lula. Você acha que os bolsonaristas vão votar no Lula se o segundo turno for entre o Lula e o Nicolas? Porra nenhuma. Eles podem até achar o Nicolas um traidor do Jair e tal, mas... É aquela coisa, né? Você tem um picolé de limão e um picolé de cocô. Ice cream de cocô. Volta com a Flávia Tavares no meio. O campo da direita é maior que o bolsonarismo. Graças a Deus. E mesmo o bolsonarismo é múltiplo. Agrega o agro, os defensores da linha duríssima na segurança, Tem que matar mais. os religiosos. E para ser ainda mais precisa no corte, mesmo dentro do campo religioso, há bolsonaristas e outros grupos políticos que defendem que se fale menos de política dentro das igrejas. Estão cansados da mistura. Quem me alertou para isso foi minha amiga Carô Evangelista, nossa parceira no meio, cientista política e diretora do ISER, que estuda as relações entre religião e poder. Eles lançaram uma pesquisa com mulheres evangélicas agorinha, que mostra esse cansaço. Então, sim, claro que o discurso religioso ainda tem imenso apelo na direita. Vai seguir tendo. Michele Bolsonaro baseia toda a sua retórica nisso. O Brasil é do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Flávio Bolsonaro, que nunca foi vocal nessa parte, e sempre tratou mais de segurança e de outros temas caros ao campo. Sobre esse assunto, já ia lá atrás, há quase 20 anos, falou o seguinte, olha, eu não sou contra aqui nessa rua, moram 3, 4 policiais, ó, e começar a aparecer traficante de droga, assaltante, e os caras vão dar um jeito. Até então era isso, que era chamado de milícia. Então tudo bem. Intensificou as postagens orando. Porque o senhor tem controle de todas as coisas, o senhor
é o Senhor dos Exércitos. E foi dar início à sua campanha em Israel, super simbólica para evangélicos. Flávio discursou na Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo em Israel e chamou o presidente Lula de antissemita. A pauta vai seguir girando em torno da martirização de Bolsonaro. O quarto dele é um quarto úmido, molhado, inclusive, e que esse problema não foi corrigido também. Eu vejo uma situação totalmente insalubre. A luta do bem contra o mal. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Da perseguição a cristãos. Cristofobia. Só que esse apelo tem um teto, por mais alto que seja. Nicolas é esperto o suficiente para entender isso e calibrar sua retórica. Ele diz na entrevista, por exemplo, que Bolsonaro é o líder, mas que não o idolatra. Que é errado ter que concordar 100% com o outro para não se tornar um traidor. É um descolamento muito profícuo para ele, porque o libera para se dissociar do bolsonarismo quando for hora. E é algo que ele sabe fazer muito melhor do que Tarcísio de Freitas, diga-se de passagem. Exato, presidente Bolsonaro. Volta, Bolsonaro! Mas ainda sobre o papo sobre religião, eu queria apontar mais uma coisa no sentido dessa mistura com política. Otônio de Paula, deputado pelo MDB do Rio... Otônio não para. É pastor. Foi bolsonarista e se desligou do movimento. Num papo mediado pelo meu amigo Juliano Spayer, que promove os debates Conversas Difíceis, Otônio fala daquele cansaço que eu mencionei e dos caminhos de conversa com evangélicos que votaram em Lula. Dos caminhos de conciliação dentro das igrejas. Abre aspas, a minha cruzada é para dizer que a igreja não é de esquerda ou de direita. Eu quero simplesmente dizer aos meus irmãos que votam em Lula que eles são tão cristãos quanto eu, fecha aspas. Isso é possível, você ser um esquerdista e ser cristão? É possível, mas é ilógico. É como se fosse uma bola quadrada, né? Um nazista judeu. Você percebe que há contradições principiológicas. O assunto religião ainda vai ser muito relevante em 2026. Eu não tenho dúvida disso. O Brasil é um país religioso e isso sempre vai ser pauta. Mas há formas de conduzir esse debate e parece que novas maneiras já estão se apresentando e até forçando políticos a adaptar seus discursos. Ah, e a gente precisa retomar um outro trecho do episódio da semana passada sobre o Nicolas. Pô, toda hora isso, cara. Porque teve um pessoal que ficou chateado. Nós não falamos mais a linguagem do povo. Pensa comigo, seu João, dona Maria, estão ali na fila do posto de saúde, vem algum militante para falar com ele sobre heteronormatividade, sobre cisnormatividade, sobre lugar de fala, sobre marcadores sociais, sobre interseccionalidade. Fora que quando vem conversar com uma arrogância moral, com uma arrogância acadêmica. E sinceramente, mano, ninguém na fila do pão tá caçando tomar sermão o tempo inteiro. Tá, calma. Alguns ouvintes reclamaram da gente, presumindo que a gente estivesse sugerindo implicitamente que essas pautas fossem descartadas. E não, porra, claro que não. A gente nunca defendeu isso. E nem nunca vamos defender. Inclusive, a gente já tomou porrada online por acusarem a gente de ser identitário, dentre outras situações, quando a gente defendeu a indicação de mulheres e negros pro STF e pros ministérios do Lula. Mas, dito isso, pauta de classe é importante e central, sim, mas é nossa humilde opinião que dá pra tratar das duas coisas ao mesmo tempo. Acho que ninguém duvida que, nos últimos anos, a esquerda institucional, vale sublinhar isso aí, vem deixando de oferecer um projeto, uma utopia, uma esperança, sendo uma espécie de administradora de um neoliberalismo social democrático e ainda assim meio capenga. Em várias pautas, a direita, em especial a extrema-direita, tá fazendo a festa. Sim, com soluções simples, simplórias, sim, mas a gente da esquerda tá conseguindo contrapor isso efetivamente? Nos parece aqui, na nossa humilde opinião, que não. Aquele áudio era só uma espécie de provocação. É claro que militante de esquerda não se resume a militante das chamadas pautas identitárias, pô. A esquerda vem puxando várias pautas não identitárias. O fim da escala 6x1, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, etc, etc, etc. É por aí. Espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre o que a gente pensa do assunto, mas por outro lado... Fora seu medo e delírio em Brasília, porra! Mas vamos continuar falando de... E a gente deu o azar do vídeo com o depoimento do Vorcaro sair depois da gente fazer um episódio sobre isso, só com a transcrição do depoimento. Com a voz original teria sido melhor. A tonalidade, a textura vocal transmitem informações que não dá pra passar pelo texto. E os absurdos do Vorcaro ficam ainda mais deliciosos. Ah, vamos abraçar a derrota aí. Abraça daí que a gente abraça daqui. Mas o tempo passa e só fica mais claro quem tá na linha de frente do Vorcaro. Bora pra Marina Amaral no dia 30 de janeiro, na agência pública. Desde que a bomba do Banco Master estourou, ouve-se cada vez mais que esse é um escândalo suprapartidário. Mais ou menos. Afinal, Daniel Vorcaro, como todo banqueiro, tem contatos políticos importantes na oposição e no governo Lula. Sem falar no lamentável caso de 2 ou mais ministros do STF envolvidos no escândalo. A questão de interesse público, porém, é apontar quais foram as autoridades que atuaram a favor dos interesses de Vorcaro.
Bom, suprapartidário que afinal vários partidos estão envolvidos. Mas quem mais se dedicou a avançar os interesses do Vorcaro, hein? Responda! E quem vai responder é ele. Celso Rocha de Barros, as análises embasadas. Tem uma matéria que saiu na Folha da Ediana Tomazelli e do Marcos Hermanson, em 19 de novembro de 2025, que mostra que entes federativos, estados e municípios, pegaram grana da Previdência dos seus funcionários. O idoso ele precisa estar preparado para isso. E aplicaram no Banco Master. Olha só que ideia sensacional. Mais uma ideia merda. São 18 entes federativos e se você for na internet procurar o partido de cada governante desses lugares, foi o que eu fiz, 17 são de direita. Eu tô passada, chocada. O Banco do Centrão. Tem um cara do PSB perdido aqui. E tem um cara do PDT aqui, mas aí eu acho sacanagem botar ele, porque ele assumiu agora no final de 2025 porque o prefeito foi cassado. O prefeito anterior era do Podemos, partido de direita. Então, assim, entre os caras que botaram a Previdência pra jogar a favor do Master, quase todo mundo é de direita. Vai segurar na piroca dele até o final! 17 em 18. 17 em 18. Caralho! Ou 94,4%. Caralho! A Malu Gaspar publicou no Globo ano passado que boa parte disso é influência do União Brasil, partido do Rueda. O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, é investigado pela Polícia Federal por suposta ligação com integrantes do PCC. Que é um dos sócios do maior agrupamento partidário do Brasil no momento, que é a tal da Federação Progressista, que junta a União Brasil e PP. E as atuações das lideranças do maior agrupamento partidário do Brasil, os dois de direita, tangenciam, na melhor das hipóteses, com o PCC. E foi pra esses dois que o Flávio Bolsonaro foi pedir bênção logo depois de anunciar a candidatura. Segundo a Malu, boa parte dos responsáveis pela previdência desses estados, e que foram responsáveis por esse investimento no Master, é o pessoal ligado à União Brasil. Vou esquecer disso jamais. De longe, o cara que mais botou dinheiro no Banco Master foi o Cláudio Castro, governador do PL, do Rio de Janeiro, que, em termos de valor absoluto, né, mais da metade do dinheiro que foi colocado por todo mundo junto, foi colocado pelo governo do Rio de Janeiro. Carioca é pela da puta. Agora pronto, tirando esses lugares, esses caras que botaram dinheiro da Previdência no Master, qual foi o governador de estado que tentou comprar o Master pra abafar esse negócio e salvar o Master? Foi o Ibanez Rocha, que é do PMDB mesmo, mas é um governador bolsonarista e não é interpretação minha dizer que ele é bolsonarista. Ele indicou o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, o Anderson Torres, que está preso para ser o responsável pela segurança pública durante o 8 de janeiro. E olha só que maravilha! E ele se diz bolsonarista também. E ele se diz bolsonarista abertamente. E por aí vai, assim, se você pegar quem foi o cara que apresentou a emenda Master, a emenda que aumentaria o tamanho do investimento que o FGC cobriria. Ciro Nogueira, do PP. O senador Ciro Nogueira aceitou oficialmente o convite para assumir a Casa Civil. Ministro do Bolsonaro. O Alcolumbre também está envolvido. O Alcolumbre está envolvido pra caramba, assim, que aliás é do União Brasil, né? O fundo de pensão do Amapá, o fundo de pensão que Amapá. O irmão dele é um dos responsáveis pelo fundo, investiu. E tá sentindo falta do Tarcísio? Volta pra Marina Amaral na agência pública. Já na campanha de 2022, Daniel Vorcaro garantia suas conexões políticas. Fabiano Zettel, casado com a irmã de Vorcaro, Natália, muito próximo do banqueiro, foi um dos maiores doadores da campanha eleitoral daquele ano e o maior doador privado das campanhas de Jair Bolsonaro, 3 milhões de reais. Jair! E Tarcísio de Freitas, 2 milhões. Eu não tô nem aí. Pois é, foi o Vorcaro, via seu cunhado, o maior doador privado do Jair e do Tarcísio. Não foi do Lula e do Haddad, não. Ah, mas tem também o Campos Neto, claro. É claro que o Banco Central já sabia, ou pelo menos suspeitava que alguma coisa tivesse errada no Master, porque o Master tinha 2,5 bilhões de reais em CDBs em 2019, em 2024, 50 bilhões. É difícil. Então você crescer de um patrimônio de 2,5 bilhões para 50 bilhões em 5 anos, ou menos de 5 anos, é bastante, né? É um eufemismo, né? Mas enfim, um escritório de advocacia tinha feito um relatório descrevendo os problemas do Master e apresentado esse relatório para o Banco Central na gestão do Roberto Campos Neto. E falava justamente isso, né? Que o banco indicava ter problema de solvência e de liquidez, que foi o que de fato aconteceu, foi a razão da liquidação do banco. E isso foi apresentado para o Banco Central em 2023. Em 5 de março esse relatório foi apresentado. 5 de março de 2023. E o Banco Central concluiu que não havia necessidade de procedimento de supervisão específico em relação ao Banco Master. Essa foi a resposta que o Banco Central deu para o escritório que denunciou o Master. Vamos voltar para Marina Amaral na agência pública. Ela fala dos congressistas, todos de direita, que tentaram aprovar loucamente projetos para ajudar o Master. Mas vamos passar para 2025.
Com a decretação da liquidação do Master pelo Banco Central, uma tropa de choque entrou em ação. Nessa etapa, o componente de maior peso é o ministro Dias Toffoli. Hoje, de tal forma enrolado entre laços e interesses privados e sua atuação como juiz, que o caso Master quase se tornou o caso Toffoli, como descreve essa reportagem da agência pública. Voltando aos políticos, que é nosso assunto aqui. Um dos ministros do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, passou então a tentar melar a liquidação do Master, colocando em dúvida a decisão do Banco Central. Jesus, ex-deputado federal de Roraima e filho do líder dos republicanos no Senado, foi indicado para o TCU pelo deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, amigo de Vorcaro. Aliás, o prefeito de Maceió, JHC, aliado de Lira, investiu 110 milhões de reais do Fundo dos Funcionários Municipais, o IPREV, no Master. Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Ibanez Rocha, Davi Alcolumbre, Campos Neto, Felipe Barros, Cláudio Cajado, Arthur Lira, Tarcísio Freire, Jair Bolsonaro. Os nomes que de fato atuaram a favor dos negócios de Vorcaro ou foram beneficiados por suas doações não deixam dúvida de que esse é um escândalo da direita, por mais que agora alguns veículos se esforcem para transformá-lo em suprapartidário. Bom, dito isso, a gente precisa voltar a falar do inacreditável Jacques Wagner. O senhor teria indicado o Lewandowski fazer uma consultoria a ele, procede? Não, primeiro, a repórter... Sim, eu li essa matéria agora. Primeiro ela disse que eu tinha indicado o Guido Mantega. Mentira. Ah, Guido Mantega também, sim. Nunca indiquei, só soube que Guido Mantega estava contratado pelo Master, é um bom quadro. Eles contrataram porque quiseram. Presta atenção que é importante, pessoal. Porque acharam que era um movimento político interessante. Movimento político. O problema é estar tanto na cara assim, né? Quando eu me encontrei com o Guga, ele disse, eu tô querendo melhorar o nível do banco. Guga é o baiano Augusto Lima, ex-sócio do Vorcaro no Master. E eu preciso pro Conselho de Administração um jurista. O Lewandowski tinha acabado de se aposentar do Supremo. Ele perguntou, o senhor tem algum nome que o senhor conheça, que é um nome... Eu digo, olha, se é um jurista de peso, o Lewandowski acabou de se aposentar do STF. Normal! Eu não sei se ele tem interesse. Bom, foram apresentados, eu disse, Lewandowski, o pessoal tá querendo contratar... Eles gostaram e contrataram o Lewandowski. Mas Lewandowski não é que foi uma indicação minha, que eu não indiquei nada. Eles é que vieram me perguntar pra eu citar como eu tô no mundo político. Na minha cabeça é rigorosamente a mesma coisa. Pô, continua sendo uma indicação, ô caralho. E a gente não gosta do Jacques. Não gosto de você. Mas essa aqui que vai a seguir é uma boa resposta. Pergunta se tem algum dinheiro do governo da Bahia aplicado no Banco Master, como tem do Rio de Janeiro, do Amapá, de Brasília. Não tem uma banda de conto nosso. O senhor acredita que tem outros políticos envolvidos? Deve ter, pra cacete. Muitos daqui. Muitos. Ele pretende delatar. Se ele delatar, eu acho ótimo. Eu tô aqui, ó, tranquilo e calmo. E o Otávio Guedes lembrou de algo importante sobre o... O Lewandowski tem a favor dele o fato de que foi na gestão do Lewandowski em que a Polícia Federal prendeu o Vorcaro, prendeu o celular e tocou a investigação. O que se tem, paralelamente isso, é uma saudável discussão ética. Como é que se deve haver uma quarentena para ministros do STF. É óbvio! Qual é esta quarentena? Então nem todo mundo que está nessa teia de proteção é criminoso com o Vorcaro, é cúmplice do Vorcaro. A sorte do Careca, do Lewandowski e do Jacques Wagner é que tem um bando de gente da direita muito mais empenhado em defender os interesses do Vorcaro do que eles. Sudão. O último episódio ficou enorme e a gente cortou um tópico bem importante. Aí vai entrar agora. Foda-se. Quando a gente tava falando dos mortos em Gaza durante o cessar-fogo, a gente falou também da morte de 3 jornalistas. E aí o Sharif Abdel Qudus disse o seguinte sobre as mortes. É triste dizer que esse tipo de assassinato de jornalistas, de civis palestinos todos os dias quase não causa mais comoção. Tornou-se normal no mundo que palestinos morram. E o mundo permitiu que isso acontecesse. É mais um golpe para a comunidade do jornalismo em Gaza, que sofreu mais do que vimos em qualquer outra parte do mundo em gerações. E aí a Amy Goodman, do Democracy Now! Arremata. Mais que um ataque para os jornalistas de Gaza, é um ataque para os jornalistas do mundo. E essa deixa macabra que nos leva ao Sudão. Khaled El-Beiza é um cartunista político, escritor, ativista sudanês e um dos artistas políticos da internet mais influentes da atualidade. Hoje o Sudão enfrenta o que a ONU chama de a pior crise humanitária do mundo. Desde que a guerra começou em abril de 2023,
2023, milhares foram mortos. Mais de 13 milhões foram deslocados e, em uma nação de 51 milhões de habitantes, metade da população precisa urgentemente de ajuda alimentar. Mesmo assim, o Sudão permanece praticamente ausente da cobertura jornalística convencional. Vemos o país brevemente em manchetes, como em novembro passado, quando imagens de satélite revelaram locais de massacres, com o que parecia ser sangue no chão, após as forças de apoio rápido capturarem a cidade de Nefesha, antes de sumir de novo, razão pela qual é amplamente chamada de Guerra Esquecida. E tem justamente a ver com o jornalismo. Não quero fazer nenhum tipo de comparação aqui, mas no caso de Gaza e do genocídio em Gaza, acho que o que realmente deu início a tudo, o que realmente ajudou a informar o público sobre o que estava acontecendo no terreno, foram os vídeos que estavam sendo gravados e publicados pelos jornalistas palestinos em Gaza, né? E talvez por isso ninguém tenha matado tantos jornalistas numa guerra como Netanyahu. Todas as filmagens sem filtro que eles estavam publicando online. Agora, só para entender o que está acontecendo no Sudão, sem desmerecer o fato de que há jornalistas sudaneses lá, estão tentando basicamente publicar o máximo de filmagens possível, ou pelo menos soar o alarme e informar o mundo sobre o que está acontecendo. Mas não estamos vendo a mesma quantidade de vídeos vindos do Sudão que temos visto de Gaza, por exemplo. E tem uma outra coisa também. Estamos vendo vídeos vindos das Forças Armadas Sudanesas e também das Forças de Apoio Rápido, a RSF. Esses são os dois grupos rivais nessa guerra civil bizarra. Então tem isso também, que as pessoas estão meio que vasculhando na internet. A diferença é que os habitantes de Gaza e os palestinos como um todo foram treinados para isso. Eles estavam preparados para isso há muito tempo. E é isso que eles fazem, certo? Eles sempre foram jornalistas independentes. Eles entendem a importância de ter uma voz nas redes sociais, filmando e tudo mais. Porque essa é a única saída para eles, né? A gente não entende isso totalmente. Nós não tínhamos isso. E com al-Bashir no poder nos últimos 30 anos, houve um verdadeiro ajuste de contas com o jornalismo no Sudão. Tem jornalistas incríveis e corajosos no Sudão. Eles estão tentando fazer o trabalho da melhor maneira possível, mesmo depois da guerra, como Hiba Morgan da Al Jazeera ou Al-Migdad Hassan, e até mesmo um jornalista que está num cativeiro até hoje, depois de ter sido preso em Al-Fasher. Nós também não sabemos o que aconteceu. Mas o que aconteceu no Sudão foi o seguinte: eu tenho um amigo meu que no início da guerra, talvez uns 6 meses depois, eu estava conversando com ele e ele disse: cara, a gente precisa do máximo de vídeos e imagens possíveis vindos do Sudão. Porque é preciso mostrar para o mundo o que está acontecendo. E ele disse: Khaled, é muito perigoso para mim estar filmando. É mais fácil para mim estar com uma arma na mão do que uma câmera. E somada à falta de informações, tem a manipulação dos dois grupos rivais, publicando conteúdos muitas vezes falsos para ecoar suas próprias narrativas. E acho que esse é meio que o objetivo, né? Inundar os sudaneses com notícias falsas a ponto de ninguém saber o que está acontecendo. A ponto de todos recuarem e dizerem: eu não sei o que está acontecendo. E se você for esperto, você vai dizer: eu não sei o que está acontecendo. Porque todo mundo acha que é notícia, que essa é a notícia. Conseguimos, sabe? A inteligência agora está desempenhando um papel enorme nisso. Vídeos antigos estão reaparecendo, ninguém sabe o que está acontecendo de verdade. E se não fosse pelos poucos jornalistas super corajosos que estão lá, seria incrivelmente difícil. Eu conheço jornalistas que estão viajando de cidade em cidade só para poder enviar relatórios do que está acontecendo pela internet. E vocês sabem quem é o maior operador de internet via satélite do mundo, né? Mr. Elon Musk. Eu li isso em algum lugar, não me lembro onde, mas disseram que as notícias agora são tudo o que cabe entre dois anúncios. E, infelizmente, as notícias do Sudão são muito complexas para caber entre dois anúncios. Precisamos de mais espaço para falar, porque existe uma história aqui, certo? Isso vem desde o colonialismo até hoje. Fazemos parte de uma história mais ampla. Não podemos simplesmente isolar o Sudão e dizer: é isso que está acontecendo no Sudão, não sem mencionar o que está acontecendo no Iêmen, na Líbia ou em Gaza. Grande parte disso é o que eu mencionei antes, sobre não termos imagens suficientes, porque infelizmente agora temos que ser mortos em 4K
para que possamos aparecer na TV falando sobre isso, ou para que as pessoas saibam sobre o ocorrido. E parte disso se deve ao fato de não estarmos preparados. Infelizmente, não estávamos preparados como jornalistas. Não estávamos preparados como pessoas. E as forças em guerra, ambas viam os jornalistas como uma ameaça. E é isso. Acabou esse episódio. Vários apartes interessantes, hein? Fiquem aí pra ouvir. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Moreira da Silva, Belo, Sargento Faur, Globo News, Rede Globo, TV Câmara, Flow, Gazeta do Povo, podcast Benjamin Múcio, Choque de Cultura, Band de Jornalismo, No Pé do Ouvido, Programa Silvio Santos, CBN, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Altas Horas, Fernanda Torres, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Diogo Defante, História Pública, Ian Neves, Carla Bora, Brochada Sinistra, Felipe Gibran, ICL Notícias, TV Brasil, Pica-Pau, Portal Uai, Jovem Pan, Porta dos Fundos, Pânico, Lil Vinicinho, TV Justiça, Crente News, Djavan, TV Senado, SBT News, CNN Brasil, Thiago Rodrigo, Adrilles, Pod People, Canal Gov, Ódio Puro e Genuíno, BD Productions, Juliana Dalpiva, Harry Manfredini, Midcast, Desmentindo Bolsonaro, DCM TV, Falha de Cobertura, Revista Oeste, Bob Esponja, Missionário Dário Oficial, Cristão Também Pensa, Cláudio Couto, Michael Jackson, César Calejon, Jornalismo TV Cultura, Roda Viva, Um Antagonista, Pod Trash, Poder 360, Rádio Band News FM, Cara Tapa, Metrópolis, Alceu Valença, Matt Gates, Leandro Hassum, Jovem Pan Esportes, Oi Juve, TV 247, Mônica Debole, Brasil Urgente, Foro de Teresina, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Chinaína, Clips do Balde, Carole King, Fofocalizando, Jô Soares, Márcia Sensitiva, Caetano Veloso, Regina Roca, Fuxico Gospel, Inteligência Limitada, Vitor Camejo, Zona Curva, Petra Costa, MC Gorila, Léo Baltazar, Pedro Cardoso, MC Sapão, Itatiaia, Jornal Nacional, Futurama, News Trader Política, Plenicast, Metallica, Túlio Milionário, Clarice Falcão, Gaveta, Jornal da Record, Jorge Vulgo Dudu, Dora Aventureira, Cara do Engarrafamento da Brasil, da Intercept Brasil, Rede TV, Congresso em Foco, ESPN, Valem Bandeira, Democracy Now, Middle East Eye, Bahia Cash, Os Três Elementos, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Hoje Tem, MTV, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Vamos dizer que talvez o Roberto Campos Neto tenha sido negligente nessa atuação em relação ao Master. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Teve uma operação que passou meio batida, porque era período de eleição em 2022, que foi a Operação Colossos da Polícia Federal, que detectou uma quadrilha que lavava dinheiro para PCC, para grupos terroristas, até para o Hezbollah, no Brasil, usando criptomoedas, usando contas em bancos brasileiros. Essas contas eram em Banco Master, Banco Santander, no período que o Roberto Campos estava no Santander e era responsável pela área, Genial Investimentos. Master e Genial vieram aparecer depois na Operação Carbono Oculto, que foi a operação que pegou os fundos que lavavam dinheiro para o PCC na Faria Lima. Mas antes da Carbono Oculto, o Master e a Genial já tinham aparecido nessa Operação Colosso, que falava do uso de criptomoedas para lavar dinheiro para o tráfico por meio dessas operações de câmbio com criptomoedas. Bom, o Roberto Campos Neto era responsável pela área de câmbio do Santander, e o Santander foi um dos bancos que hospedou essas contas. E o banco, ele tem a obrigação de saber se o cliente dele que está operando no banco tem renda para fazer o tipo de operação que ele faz. Então, o cara que ganha um salário mínimo e está operando 1 milhão, está fazendo trade com 2 milhões, 3 milhões, o banco é obrigado a saber como que ele está conseguindo fazer esse trade. Tanto é obrigado a saber que essa quadrilha tentou abrir conta em outros bancos
bancos e os outros bancos não deixaram e denunciaram essas contas para as autoridades. Então, você teve banco que denunciou, que fez a sua obrigação, e você teve banco que deixou, que foi o Santander, que foi o Master, que foi a Genial e outros. O Roberto Campos vai para o Banco Central e essa investigação da Polícia Federal está correndo, né? Pois bem, também está tramitando no Congresso um projeto de lei para disciplinar operações de câmbio. E durante essa investigação da PF, o Banco Central do Roberto Campos pede para o relator do projeto de lei para os bancos, de uma forma geral, serem isentos de responsabilização nesse caso de infração. Então, se um crime financeiro é cometido por meio de uma conta num banco, até então, ele dividia a responsabilidade com o criminoso. Ele também era responsável por essa conta que foi aberta e que estava sendo usada para um crime. A partir dessa mudança na legislação que foi pedida pelo Banco Central, segundo o próprio relator do projeto disse ao Estadão, foi pedida pelo Banco Central da gestão do Campos Neto, sendo que o Campos Neto estava conduzindo essa área do Banco Santander quando essas coisas estavam acontecendo no Santander. O que a gente precisava saber, e eu acho que essa investigação pode ajudar a gente, é se a coisa ficou muito solta deliberadamente ou por incompetência. Só isso. Acabou? Não. Olá, queridíssimo Pedro Daltro. Alô, Cristiano, seu lixo! Eu sou a Ana Lu Oliveira. Eu sou o Murilo Ferraz. E além de ser ouvintes assíduos do Medo e Delírio, somos também criadores do canal Esquerda Goiana, uai. Um canal voltado para falar sobre pautas e movimentações da esquerda do belo estado de Goiás. Esquerdalhas goianos e de outros estados também, que seguem o Medo e Delírio, podem seguir a gente no YouTube. É só procurar por Esquerda Goiana, uai. Valeu, Pedro Dalto e Cristiano, pelo espaço. Abraço. Acabou? Não. Meu nome é César Munhoz. Eu sou diretor no Brasil da Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch. A nossa organização publica cada ano o Relatório Mundial, que é resumo da situação de direitos humanos no mundo. E neste ano chega em momento crítico para o planeta. Estamos vendo ataque contra o sistema global de direitos humanos e contra a ordem internacional regida por regras e por leis. E quem está fazendo esse ataque é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas também a China e a Rússia. E isso é muito preocupante, porque estão em risco as liberdades e direitos fundamentais das pessoas. O nosso relatório pede uma aliança estratégica das democracias do mundo, inclusive do Brasil, para preservar essa ordem internacional, o respeito aos tratados, às leis, às regras que estão aí para proteger as pessoas da tirania. No capítulo do Brasil, do nosso relatório, a gente aborda vários assuntos de direitos humanos. Eu destacaria a questão ambiental, onde vimos alguns avanços no Brasil no ano passado, como a redução do desmatamento, a aprovação do acordo ambiental chamado de Escazú, que foi aprovado na Câmara de Deputados e agora passou para o Senado, mas também vimos retrocessos muito graves e eu destacaria, por exemplo, a aprovação do projeto de lei da devastação, que na prática desmantela o licenciamento ambiental no Brasil. Na segurança pública, acabaram de ser publicados os dados de letalidade policial. A polícia no ano passado matou mais de 6.500 pessoas no Brasil, a grande maioria delas pessoas negras, e mais de 180 policiais foram mortos também. Então temos uma polícia que mata e morre muito. E isso tem que ser mudado. Precisamos de uma nova política de segurança pública que não esteja basada no confronto, que seja uma política inteligente, que priorize a investigação, priorize o desmantelamento de grupos criminosos, a lavagem de dinheiro. Isso é melhor para a segurança pública e é melhor para a própria polícia. Acabou? Não. Fala, galera do Medo e Delírio, aqui quem fala é Matheus, eu sou do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, e também da Via Campesina, e tô aqui hoje numa tarefa de muita responsabilidade, que é de homenagear o nosso querido, estimado Frei Sérgio Gergen, que faleceu no último dia 13 de fevereiro, deixando aí um legado gigantesco de ética, de resistência, de integridade, de liderança, de protagonismo do povo camponês. Enfim, ele foi o terror do agronegócio enquanto esteve nativa, e olha que ele
ele teve na ativa até, né, os últimos momentos da sua vida. Ele esteve na reunião que fundou o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ele esteve na primeira ocupação como uma liderança, inclusive na Fazenda None, lá na Encruzilhada Natalino, em Pontão, no Rio Grande do Sul. Ele foi um sobrevivente do massacre da Santa Elmira em 1989, né, onde a polícia foi super violenta com os camponeses e camponesas que ali reivindicavam seu direito ao acesso à terra. Ele foi um lutador assíduo da reforma agrária e também estava na formulação e à frente do movimento dos pequenos agricultores, MPA Brasil, enfim, de outros também. Ele participou de outros diversos movimentos como o MAB, os atingidos por barragens. Ele era um grande apoiador do MMC, das mulheres camponesas. Enfim, ele foi um cara, assim, um quadro da esquerda brasileira, muito importante nas formulações e na luta. Ele fez 6 greves de fome, inclusive dessas greves de fome, uma delas foi a possibilidade da gente ter o PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento à Agricultura Familiar, que salvou muitas pessoas, muitos agricultores, inclusive na produção de alimentos para o combate à fome. Ele tinha essa bandeira muito forte da soberania alimentar. Ele fez greve de fome, inclusive, para tirar a agricultura familiar, os camponeses e camponesas, da reforma da Previdência em 2018. Ele também teve à frente da greve de fome por justiça no STF, para a libertação do presidente Lula. Enfim, o Frei Sérgio, assim, era uma pessoa muito legal, um estimado companheiro, um professor, um quadro mesmo, que conversava sobre tudo, era muito paciente. Ele era meio brutão, assim, tinha um jeitão muito humilde, muito simples de lidar com as coisas, mas era um companheiro muito estimado. Fica aqui a nossa homenagem a ele, a toda essa liderança que ele foi na política, na luta social e popular, na defesa dos mais pobres, dos excluídos. Ele sempre falava sobre a importância de combate à fome, de todo mundo ter um alimento, né, para comer, para se alimentar. Isso é dignidade. Então o Frei Sérgio, inclusive, era uma liderança espiritual, porque ele foi frei franciscano, seguindo aí os ensinamentos de São Francisco de Assis. Então, Frei Sérgio, onde é que o senhor esteja, fica aqui o nosso abraço, nosso muito obrigado, e dizendo que o senhor é uma semente que está plantada em nós e que a gente vai fazer de tudo para que ela se fortaleça cada vez mais. Frei Sérgio, presente. Semente. Acabou? Não. Pedro, tudo bom? Uma sugestão sobre uma frase que vocês têm usado em alguns programas. Vocês usaram muito a mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. A gente super entende o ponto, mas a origem dela é bem nojenta. Não é sobre honestidade, é sobre reputação sexual e controle patriarcal. Aqui um pouquinho do que ela, de onde ela vem, né? Em 62 a.C., Publio Clodius Pusher, um político patriciano, conseguiu entrar disfarçado de mulher na cerimônia da Bonadea, um ritual religioso exclusivo para mulheres que acontecia na casa de César. As motivações de Clódio, elas são obscuras nas fontes históricas, mas deve ter tido um ataque político, uma provocação religiosa, uma tentativa de sedução, mas ninguém sabe ao certo. O que a gente sabe é que Pompeia, a esposa de César, estava apenas hospedando a cerimônia. Ela não fez nada de errado, não há evidência de que ela consentiu, facilitou na presença do Clódio, mas quando o escândalo explodiu, César se divorciou dela. Quando perguntaram por quê, ele respondeu que minha esposa deve estar acima de qualquer suspeita. Percebe o problema? A questão não era a honestidade dela, era a reputação sexual dela. O que o César estava dizendo era: minha mulher não pode nem parecer que está envolvida em algo sexualmente suspeito. É controle patriarcal puro, a esposa é uma essência da honra do marido. Qualquer mancha na reputação dela afeta a dele. Clódio foi julgado por sacrilégio, não por adultério, e absolvido supostamente por suborno. César não testemunhou contra ele, mas Pompeia, ela foi descartada sem culpa comprovada, apenas por estar sob suspeita. Agora, boa notícia, a ideia que vocês querem passar é muito melhor sem essa bobagem toda. É só cortar e começar a rolar, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Entrega a mesma coisa e resolve bem isso. Mesma força, mesma mensagem sobre reputação e integridade pública, mas sem passar pano pelo inferno romano com tesão de posse. Só isso. Tá aí, ó, faz todo sentido. Obrigado. Acabou? Não. Salve, galera do Medo Delírio em Brasília. Quem fala aqui é o Nan Rudá, eu falo de Salvador. E eu sou ativista LGBT, fundei o coletivo de torcidas canarinhas LGBTQ+, que atua no futebol combatendo a LGBTfobia e pautando a inclusão de pessoas LGBTQ+, nesse ambiente que é tão complexo. E o meu áudio aqui hoje pra vocês é pra falar sobre algo que foi dito no episódio Por Sorte Havia um Guindastes, pelo Felipe Gibran. Na realidade, me levantou uma certa dicotomia entre pautas estruturantes de combate ao racismo, de combate à LGBTfobia, pauta das mulheres, com a esquerda conseguir conversar com o povo. Como se parecesse que por conta dessas pautas, a esquerda não conseguisse conversar com o povo, ou mesmo que a própria esquerda tratasse desse assunto como deveria tratar, o que também não é verdade. O que acontece é que nós temos uma esquerda que se institucionalizou demais. Hoje, a gente tem direção de partido que tem o conjunto dos membros que não compõem nenhum organismo de base. Além disso, o que são os organismos de base hoje em dia? Quando a gente pega, por exemplo, os sindicatos, as entidades classistas, muitas delas têm tido dificuldade de conversar com sua própria base, conseguindo mobilizar essa galera só quando o assunto é salário, ou seja, uma pauta corporativa, uma pauta econômica. O ponto central que fica pra mim é que nós precisamos trazer a esquerda para um debate mais aprofundado e mais sério no sentido de ocupação das periferias
periferias de comunidades de uma forma ampla. Só que isso não tem acontecido. Não tem acontecido não é por conta desses debates, não. A bem da verdade é que se há alguma coisa que a gente tem conseguido conversar com a sociedade é justamente essas pautas. Não é à toa que a gente vê gente da extrema-direita, quando surge algum debate em torno dessa pessoa, dessa figura, que é uma pessoa negra, que é uma pessoa LGBT, que é uma mulher, elas usando e ocupando esses lugares, né? Então veja a Michelle Bolsonaro. Não é o debate das mulheres que ela está ocupando porque ela percebeu a lacuna que Bolsonaro tem no debate com as mulheres brasileiras. Quando Carol Heller, a finada Carol Heller, foi agredida, ela não tentou dizer que foi porque ela foi alvo de lesbofobia. Então a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Se há algum debate sendo feito com o povo brasileiro ainda por parte da esquerda, é justamente por conta dessas temáticas. Então eu acho que criar essa dicotomia entre conversar com o povo e tratar desses temas, e sempre atacar esses temas como se fossem eles os responsáveis, ou mesmo como se a esquerda estivesse tratando deles com profundidade que ele demanda e merece, né, não corresponde à realidade. Tá certíssimo. Acabou? Não. E nós que estamos perto dos 40 anos, a gente lembra do mundo em que tinha pneu espalhado para tudo quanto é lugar. Até a hora que entra uma regulação. Qual que é a regulação? Para qualquer empresa que quer vender pneu no Brasil, eles são obrigados a reciclar um pneu. 1 para 1. É devia 1 ser para assim 1. com latinha, devia ser assim com garrafa PET. Teve uma época que era 110%, porque tinha muito pneu em lixão e tudo mais, que era 110%. Então o cara ainda era obrigado a caçar pneu para destruir, e agora é 1 para 1, certo? A regulação resolveu o problema. A pergunta que eu faço é, você que tá assistindo, em que mundo a Pirelli faria isso, a Goodyear faria isso, por livre e espontânea vontade, por bondade? Cara, teve uma lei, regulou o mercado e falou assim, ó, você quer vender pneu aqui? É assim que funciona. Você não quer vender pneu aqui? Vai embora, vai fazer pneu em outro lugar. Ainda que tivesse um acionista majoritário na Pirelli que falasse fosse assim, bonzinho. Não, eu acho que a gente tem que reciclar os pneus. O resto das pessoas ia chegar e falar assim, ó, vamos gastar tanto, isso vai dar um prejuízo, então a gente não autoriza. Pronto, acabou. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.